Oi, boa tarde. Me chamo Luiz Eduardo. Meu grupo irá tratar sobre as planilhas eletrônicas e as suas importâncias nos artigos científicos. E o meu grupo é eu, Cauê Silva dos Santos, Renan Guimenes e Fabrício Murasawa. O docente responsável por nós é Elifas Levi. Nessa apresentação, iremos falar sobre a introdução, que será uma parte introdutória para explicar sobre as planilhas eletrônicas, nada muito aprofundado. Depois a gente vai falar sobre as planilhas eletrônicas, como elas colaboram com as pesquisas científicas, como elas influenciam em si, o uso delas no mercado de trabalho e no meio escolar, e por fim falaremos sobre a conclusão. Agora comecemos a falar sobre a introdução. O enfoque sobre este tema é a conscientização do que é de fato as planilhas eletrônicas e como elas contribuem para nossas pesquisas científicas, ou até mesmo em nossos trabalhos rotineiros, como por exemplo em empresas de alto porte ou empresas de baixo porte também, que são MEIs, entre outros. Mas agora vem aquela dúvida do porquê devemos utilizar as planilhas eletrônicas. Então, elas, além de conterem uma enorme capacidade de armazenamento de dados, que isso é muito importante para hoje em dia, que a informação é uma fonte de poder, elas fazem cálculos em questão de segundos, como se fossem que na mão poderia demorar muito tempo. E nós sabemos como o tempo é precioso hoje em dia. Certo, partiremos agora para o objetivo. O objetivo deste trabalho, como já foi dito anteriormente, é conscientizar. Foi dito no enfoque isso. Mas além de conscientizar, é informar essas pessoas do que as planilhas são capazes de fazer. E incentivar a voz usá-las e conhecê-las. Planilhas eletrônicas. Afinal, o que é essa ferramenta? A planilha eletrônica é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para apresentar dados e também fazer cálculos. Os dois programas mais utilizados no mercado são Excel e o Google Sheets. Mas qual a funcionalidade? As planilhas podem ser usadas por diversos meios e para diversas tarefas, mas de modo geral, sua funcionalidade se baseia em organizar e formatar informações, realizar cálculos e gerar gráficos. E qual é a vantagem de utilizar a planilha? É, a planilha. Nossa. E qual é a vantagem de utilizar essa ferramenta? Ela é uma ferramenta que é fácil de utilizar, é um programa flexível e pode ser automatizado. E essa automatização é possível pela interação que ela tem com outros programas de automação, como por exemplo o IFTTT. E já a desvantagem de utilizar a planilha, ela depende muito do programa que você está utilizando. Como por exemplo, o Excel, a planilha da Microsoft, ela tem alguns problemas de lentidão e pode ter alguns outros programas que podem apresentar erros ou até serem mais complexos. Agora falando sobre a aplicação do uso da planilha em pesquisas científicas ou outras tarefas, a gente vê vantagem em dois aspectos principalmente. A automação, como eu disse anteriormente, você pode selecionar fórmulas e a própria planilha vai calculando para você automaticamente. E com isso, nos gera uma otimização do tempo. O cálculo que você normalmente faria manualmente, você vai ter ele de maneira rápida, quase que instantânea a resposta. E a planilha pode ser aplicada em diversas áreas, como por exemplo a gente vai citar três nessa apresentação, que seria no meio científico, no meio acadêmico e o meio profissional.
Devido à implementação das planilhas em diversas áreas do conhecimento, posso destacar que sua principal aplicação em algumas áreas específicas é como ferramenta de cálculo. Por exemplo, em algumas vertentes da química, como a cinética química, diversos alunos e até profissionais utilizam a planilha para fazer os seus cálculos. A cinética química ela estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. E devido a isso, é um estudo de modelos mais microscópicos. E uma das principais funcionalidades da planilha é a capacidade de resolver cálculos. Uma das principais funcionalidades da planilha é a capacidade de resolver cálculos. Na cinética química, utiliza-se bastante para solucionar cálculos numéricos e equações, tal como a concentração das espécies. Por isso que ela é utilizada como ferramenta de cálculo. Só que para essa ferramenta funcionar, é preciso ter uma aplicação da teoria. E é necessário uma análise dos dados e das equações para então aplicar a teoria e a fórmula na ferramenta eletrônica. Seria uma aplicação manual da teoria. E tendo essa aplicação junto do cálculo, a gente tem uma maior precisão de dados. Porque após a aplicação manual das fórmulas e a aplicação da automação, a gente obtém os resultados. E eles dependerão, a sua precisão depende principalmente da complexidade da fórmula aplicada. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre a importância das planilhas eletrônicas para o meio acadêmico. E para evidenciar essa importância, eu gostaria de citar um experimento realizado por Paulo Vitor de Alencar Saldanha em um colégio da rede estadual localizado na Bahia, na cidade do Senhor do Bonfim, sendo uma das principais escolas daquela região. No qual, para esse experimento, foram selecionados 44 alunos do primeiro ano do ensino médio, escolhidos com o auxílio do professor, por serem os alunos mais engajados e mais dedicados nas aulas. O principal objetivo desse experimento foi a análise das vantagens oferecidas pela implementação de planilhas eletrônicas para o estudo de funções afim. Dessa forma, a aula foi apresentada buscando fazer os alunos explorarem alguns conceitos sobre as funções afim e perceber as alterações gráficas resultantes das modificações dos coeficientes da função. Dessa forma, a abordagem do conteúdo se deu de uma maneira diferente do convencional, porque, ao invés de trabalhar de uma forma meramente teórica, foi utilizando de matemática experimental, para que os alunos pudessem compreender por conta própria os conceitos relacionados à matéria, se tornando mais instigante e menos cansativos para os alunos, colaborando para manter a concentração na aula e também a fixação do conteúdo. A planilha apresentada aos alunos era constituída de 4 abas, no qual cada aba tinha uma função diferente. A primeira aba era chamada de máquina de funções, no qual, a partir de um valor que a gente atribuía ao x, nos apresentava um resultado para f de x, no qual esse valor dependia da lei da função. Dessa forma, também era possível alterar os coeficientes a e b, aumentando e diminuindo eles, para que os alunos pudessem ver como essas modificações acarretavam no f de x, para a gente ver a relação que um tinha com o outro. A segunda aba se tratava dos para-ordenados, tendo como principal função mostrar para os alunos a formação dos pontos no plano cartesiano, e também de como era a nomenclatura desses pontos. Já na última aba, considerada mais importante, era possível modificar os coeficientes e observar o que acontecia com a reta da função e seu comportamento após as manipulações, mostrando toda uma representação gráfica para os alunos. Após a análise dos resultados coletados em uma prova que foi dada antes e depois da aplicação das planilhas eletrônicas, foi possível perceber que elas foram responsáveis por proporcionar um aprendizado mais amplo e real no conhecimento de algumas propriedades de função afim, e principalmente por essa possibilidade de analisar graficamente os problemas, despertando nos alunos dúvidas, discussões sobre o assunto, curiosidade e a capacidade de reter a concentração da turma, ocasionando uma melhora no ensino, sendo evidenciado por esses índices de acertos maiores no segundo questionário, e dessa forma mostrando o quão benéfico são as planilhas eletrônicas para o meio acadêmico. As planilhas eletrônicas no meio profissional podem ajudar muito para suprir a alta demanda de dados, utilizando-se, por exemplo,
as ferramentas do software de criar fórmulas e comparação de dados, que podem ser utilizadas para agilizar cálculos e retornar os dados necessários para a realização de um trabalho. No artigo Desenvolvimento e validação de planilhas eletrônicas para cálculo de aterro e sistema de contenção, de Gabriel Gervásio e Rodrigo Martinez, da PUC Goiás, os engenheiros visavam suprir a alta demanda de obras geotécnicas e, por conta disso, com o objetivo de melhorar o controle dessas obras, eles criaram seus meios, que, na maior parte, foi feita com Excel, para o controle de procedimentos de cálculo e execução, e esses meios são muito úteis em toda a fase do projeto. No final do projeto, foi criada abas no Excel para a alimentação de dados de algumas situações específicas, e esses dados retornavam os dados necessários para realizar o projeto. E na mesma aba, ela avisava se o projeto era viável e se precisava redimensionar alguma coisa. Agora discutiremos sobre a conclusão. Conclusão do trabalho em geral. Será que de fato as planilhas eletrônicas são essenciais? Bom, agora vamos falar sobre isso. Com tudo que foi debatido até agora, conseguimos ver o quão essencial são as planilhas eletrônicas, tanto Excel, Google Sheets, entre outras, que existem outras também. O quão fundamentais elas são em nossos trabalhos, tanto em pesquisas como pesquisas científicas, ensaios científicos, trabalhos rotineiros, porque elas armazenam uma imensa quantidade de dados. E além disso, elas fazem cálculos que demorariam muito tempo por nós mesmos fazermos. E além disso, elas vêm demonstrando êxito em vários papéis que vêm exercendo nos ensaios científicos ou entre outros trabalhos. E atualmente são os mais requisitados no mercado de trabalho ou em até mesmo escolas ou universidades de nível superior. Então conseguimos ver que as planilhas eletrônicas estão comandando sim o mundo hoje em dia, não o mundo em geral, mas elas estão meio que comandando essa parte da área de trabalho do seu computador. E é isso, muito obrigado pela sua atenção e tenha uma boa tarde.